é modelo padrão e a quebra dinâmica de simetria. O professor Thiago Marisa vai ter 40 minutos para a apresentação, 35, né, e 5 minutos para perguntas. E o professor Thiago, a palavra está com o senhor. Então, pessoal, bom dia. Bom, eu vou falar para vocês hoje sobre o modelo padrão e a quebra dinâmica de simetria, tá? Primeiro, vamos falar sobre o modelo padrão, depois, resumidamente, né? E depois a gente fala sobre a quebra de simetria, só que a gente vai apresentar no contexto dinâmico, tá? Bom, vamos começar com o átomo de hélio. Então, no átomo de hélio você tem 2 prótons e 2 nêutrons, né? E 2 elétrons, né? Circulando, né, orbitando o núcleo. E a questão é que os prótons e os nêutrons, eles são formados por quarks. Tá? Então, eles não são as partículas fundamentais. E a combinação, né, desses quarks é tal que o próton seja positivo e o nêutron seja neutro. Né? O nêutron não tem a carga. Bom, então, na verdade, a gente tem essa configuração aqui para os férmions e para os bósons, tá? No contexto de partículas fundamentais. Então, nós temos aqui, né, temos aqui o elétron, né? E aí sempre vem acompanhado o neutrino do elétron, temos o mu e o neutrino do mu, e o tau e o neutrino do tau. E temos os quarks, que é o up e o down, que formam os prótons e os nêutrons, e tem esses outros aqui, ó, o charm e o strange, o top e o bottom, que eles surgem quando, né, em partículas com mais energias, que partículas instáveis, né, que logo elas voltam a ser, elas decaem em prótons e nêutrons. Assim como o mu e o tau, eles são partículas instáveis. Né? As partículas estáveis são compostas dessa primeira família aí, né, de férmions. Bom, nos bósons você tem o fóton, né, e tem o gluon, que é da força forte. E tem essas outras aqui, que é da força fraca. Bom, você tem, né, decaimentos, ou seja, né, as partículas, por exemplo, o nêutron, ele decai no... Na verdade, o que acontece é que o nêutron, ele é um up e 2 downs. Aí um dos downs transforma em up. Aí fica 2 ups e um down. Então para que isso aconteça, ele tem, porque o up e o down, eles têm massas diferentes, né? O up e o down, eles têm massas diferentes. Então, para que isso aconteça, tem que haver a força fraca para que ele faça essa transferência de massa, entendeu? De uma partícula para outra. Aí isso é via força fraca que acontece. Por exemplo, você tem na fusão nuclear das estrelas, você tem, por exemplo, os 2 prótons se fundindo, né? Aí quando ele funde, o nêutron se transforma no próton. Então ele continua com o próton ainda. Né? O nêutron. Aí, na verdade, seria esse decaimento aqui, o inverso desse decaimento. Seria o próton, né? Ele vai decair no nêutron. E aí agora ele vai surgir a antipartícula do elétron, que é o antielétron, que a gente chama também de pósitron, e o neutrino, tá, do elétron. Bom, então, aí o que acontece é que esse pósitron, deixa eu ver aqui. Esse pósitron aqui, né, esse antielétron, ele vai encontrar um elétron e aí vão se aniquilar e você vai ter o fóton. Tá? Então, a luz, no contexto quântico, né, a contribuição que vem do Sol, por exemplo, desse processo aí, que né, na verdade, é um processo via força fraca, que é aquela troca lá dos quarks, né, no final das contas. Bom, então, com isso, além das partículas que eu falei, né, anteriormente, né, essa aqui,
né, que tem o elétron, o muon, né, os quarks, você tem as antipartículas. Tá? Então, por exemplo, você tem o próton, como eu falei, ó, ele é com 2 ups e um down. Tá? Aí tem o antipróton também, que aí é tudo antipartícula. É o anti-up, dois anti-up e um anti-down. Né? E aí vai, tá? Então, sempre você tem, né, você tem as partículas e as antipartículas. Então, a gente tinha 6 partículas lá, né? Para... Aqui, 6 partículas para os leptons e 6 partículas para os quarks. Só que, na verdade, você tem as antipartículas também, né? Então, também teria 6 anti-leptons e 6 anti-quarks. Os leptons, eles sempre estão livres. Eles não se apresentam confinados. Os quarks, não. Eles são ferros que sempre se apresentam confinados. Ou seja, sempre, né? Você nunca vê um quark se propagando, tá? Não tem uma chuva de quarks bombardeando a Terra, nem nada nenhum. Não, os quarks sempre estão confinados, sempre estão juntos com outros para formar os bários e os mesons. Os bários, na verdade, são os... Né, são os... Deixa eu dar outra página aqui. Os bários são o próton, o nêutron, né? E aí tem outras partículas, né? Por exemplo, essa aqui ó, tem uma partícula... Tem um próton mais pesado do que esse aqui, com massa maior do que esse, tá? Eu digo, o próton no sentido dele ter uma carga positiva, né? Mas a configuração da formação lá da composição dele não é essa daqui. É com aquelas outras partículas mais pesadas. Contudo, elas são estáveis, então elas podem surgir e depois elas podem elas surgem, né? E eventualmente elas decaem, né? Rapidamente elas decaem nessas partículas essas partículas são estáveis. São estáveis. E tem esse aqui que são os mesons. Aí os mesons, eles são formados só por 2 quarks, só que por um quark e um antiquark, sempre assim, quark e antiquark. E na verdade os mesons, eles, né, você pode criar mesons com espalhamento de partículas, ou os mesons eles compõem as partículas virtuais da força forte. Eles são os mediadores da força forte, né? Né, ou seja, mesons virtuais surgem e depois decaem para fazer essa mediação aí da força forte. Mas também elas podem ser criadas a partir de espalhamentos. Bom, então, tem essa tabela aqui mais completa que a gente pode observar o seguinte, né? Nós temos aqui, né, como eu falei, tem aqui os quarks, né? Aqui são 6 quarks, né, e os 6 leptons. Né? E nós temos aqui o gluon, que são os bósons, né, que é o mediador, que é a partícula do campo eletromagnético, da interação eletromagnética, né, o gluon, cadê o fóton? O fóton, né? E tem essas aqui, ó, que é da força fraca, que é aquela para fazer a transformação, né, das partículas, que é via essas partículas aí, via esse campo, então ele tem essas partículas correspondentes. E também, claro, o elétron, ele também é um campo, né? Ele pode ser um campo ou pode ser uma partícula. Assim como, né, o gluon, ele é um campo e é uma partícula, né? A dualidade da partícula. E também tem essa outra partícula aqui, que é a partícula do bóson de Higgs, que ela é a partícula, né? Na verdade, ele é o campo, né, que dá a massa para as partículas. E aí, eventualmente, a partícula também pode apresentar, né? O campo pode apresentar a sua característica de partícula. Bom, mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que não são só essas partículas, porque, como a gente viu, tem a partícula e tem a antipartícula. Então, na verdade, você tem essas partículas fundamentais aqui. Então, você tem aqui, por exemplo, como eu falei para você, tem o elétron e o antielétron. Aqui, deixa eu trocar a tela. Tem esse aqui, ó, o elétron e o antielétron. E todas dos leptons tem tem o mu e o antimu, o neutrino e o antineutrino.
E o AMP, ele tem, na verdade, o elétron e o antielétron, porque um é uma carga positiva, né, uma negativa, e outra carga positiva. Né? E os quartos, além deles terem cargas, que é uma carga fracionada, né, fracionada porque eles estão sempre confinados, né, então a carga é fracionada, mas eles também têm uma outra característica, que é a cor. Então, eles têm 3 cores. Então, todo AMP possui 3 cores, que é o vermelho. É porque, em vez de ser uma carga, né? A mulher tem carga negativa. Aí o quarto tem carga negativa? Não, ele tem 3 cargas. Então, usa-se as cores aqui, né? São 3 cores. Então, tem o vermelho, o verde e o azul, tá? Que são as partículas, né? E as antipartículas são a combinação entre as cores, né? Que é, por exemplo, o verde com o vermelho dá o ciano. Então, a gente também chama de antivermelho, porque ele não é formado pelo vermelho, né? Que é o anti-vermelho. E tem o magenta, que é o vermelho com o verde, e assim por diante, né? E o amarelo, que é o vermelho com o verde. Então, você tem a partícula, são 3, né? E a antipartícula são 3 também, com cargas diferentes, né? Com essas cores aí, que são as cores primárias e as cores, né, primárias subtrativas, né? Bom, então você tem, ó, cada um carrega, então são 6, você tem 6 átomos. Você tem 2 elétrons, né, e tem 6 átomos. Então, você tem aqui, né, você tem 6 vezes 6, 36, né, 36 quartos, e 12 leptons. Então, você tem, na verdade, você tem 48 partículas, tá? de férmions. 48 partículas, e não 12, tá? Você tem 48. E, com relação aos bósons, os gluons, eles se dividem em 6, que é justamente essa combinação das cores, e também eles levam em conta essa questão da combinação das cores, porque, na verdade, os gluons, eles acabam decaindo nesses quartos, né, que são os mesons, né, que são combinações de mesons, tá? Então, também tem essas 6 possibilidades, né, que são essas 6 possibilidades de misturar essas cores. Então, são 6 gluons, o fóton só tem um, claro, o Z tem um, e o W, ele é carregado. Então, ele tem 2, ele tem um positivo e um negativo. Então, tem mais 2 aqui. Então, tem 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 10 bósons. 10 bósons com 48 férmions. Tá? Então, 10, né? 10 que representam a interação, né? Que é a interação eletromagnética, a interação forte e a interação fraca. E as partículas, né? Que compõem as partículas são 48, né? 48 partículas. Então, não são só aquelas lá né? Bom, de qualquer forma, as partículas mais abundantes no universo é o elétron, né? E o up e o down, né? Na verdade, esse aqui. O up e o down, né? São essas aqui, né? Na verdade, são essas 6, 7 partículas, né? Que são mais abundantes no universo que compõe toda a matéria. Elas são compostas... Claro, tem também as antipartículas, né? Que compõem lá os antiquarks, que compõem a força fraca, mas são partículas virtuais. Tá? Bom, uma outra coisa que eu ia falar, né? Uma outra coisa que a gente pode observar é o seguinte, ó. Por exemplo, o próton, ele tem 0,93 GeVs, tá? Bom, aí ele é formado por 2 ups, né, e 2 quarks. Aí, aqui está mais nítido, deixa eu voltar para cá, aqui está mais legível. Aqui você pode ver, ó, que o up ele tem, ó, 0,03 GeVs, né? Então, são 2, dá 6, com mais 1 são... Então, se você olhar só para as partículas, né, você tem 0,12 GeVs. E, na verdade, o peso né, a massa do próton, ele é 0,98. Então, está faltando... Aqui.
Está faltando 0,926 GeVs para compor, né? Que na verdade só se você olhar só para as partículas dá 0,012 GeVs. Então, o que é essa? O que está faltando? O que está faltando o campo, é a energia da força forte. Então, a energia da força forte é que compõe a maior parte da massa dos prótons e dos nêutrons. E, ou seja, a maior parte do universo é formado dessas partículas, né? Dessa energia da força forte, né? O peso. E não propriamente da massa da partícula. Né? É só então, a maioria é energia. Então, o peso das coisas, né? As estrelas, as galáxias, é tudo energia, né? O peso, basicamente, é da força forte lá, né? Que compõe o próton e o nêutron. Bom, uma outra coisa também que tem são as interações, tá? Então, deixa eu ver aqui é melhor. Pronto. O Higgs, né? O Higgs ele não interage com o glu e nem com o fóton. Por quê? Porque ele não tem massa. O glu e o fóton não tem massa, então, inclusive, também os neutrinos. Os neutrinos também, ele também não interage com os neutrinos, porque eles não têm massa. Tá? Então, também tem essa questão, né? Como o Higgs ele dá massa para as partículas, então ele tem que interagir com aquela partícula, né? Tem que haver a interação. Então, se ele não interage, então a partícula não ganha massa, não tem massa para a partícula. Tá? Então, justamente é o fóton, o glu e o neutrino. Só que isso é uma visão simplista da coisa, porque, na verdade, o neutrino ele possui uma massa, né? Uma massa pequenininha, mas ele possui. Tá? Muito bem. Então, vamos agora ver como é que é a lagrangiana do modelo padrão. Né? Bom, basicamente, você tem aqui as equações de Maxwell, tá? Então, essa são as equações de Maxwell, né? Com fonte, na verdade, né? A lei de Gauss e a lei de Ampère-Maxwell com fonte. Aí você tem essa equação aqui, né? Na notação relativística. E você tem aqui, essa daqui, que é a equação de Dirac, que seria a equação de Schrödinger relativística. A equação de Schrödinger relativística, né? Que a gente chama de equação de Dirac, é essa equação aqui. Então, no contexto lagrangiano, você tem essa lagrangiana aqui, tá? Que é, né, que você vai ter algo, né? Esse aqui que é o termo de Maxwell, e esse aqui que é o termo de Dirac, e esse aqui é o termo de interação, tá? Entre os dois campos. Bom, aí essa lagrangiana aqui a gente chama a lagrangiana da eletrodinâmica, que é basicamente a lagrangiana do elétron, tá? Do muon, né? Do elétron e do muon, porque o tal é mais pesado, então ele é mais difícil de aparecer. Então, basicamente, essa lagrangiana aqui, ela dá conta dos processos de espalhamento entre elétrons, e aí vai ter o antielétron, né? No caso. Então, elétron, antielétron, elétron com mu, né? Mu com mu, mu com antimu, tá? Então, com essa lagrangiana, a gente pode calcular esses processos de espalhamento, né? Pode calcular as características que cada uma dessas partículas possui, né? Intrinsecamente, no seu contexto quântico, correções quânticas e tudo mais. Tá? Para, né, correções para carga, para massa, né, e tudo mais que a gente pode calcular no contexto da mecânica quântica, no caso relativística. Então, o modelo padrão ele é inspirado nessa lagrangiana aqui. Tá? Então, o primeiro que propôs uma modificação dessa lagrangiana foi o Young e o Mills, que eles propuseram uma versão não abeliana dessa lagrangiana, que é levar em conta que o campo eletromagnético ele não comuta. Que você tem uma não comutação entre o campo eletromagnético. Bom, aí, logo após, observou-se que isso dava essa lagrangiana não abeliana, ela conseguia
se enquadrar exatamente para descrever aquelas outras partículas lá dos quarks, né? Porque aqui seria essa Lagrangiana basicamente para os leptons. Então, para os quarks, você deve usar, na verdade, uma Lagrangiana não abeliana, com característica não abeliana. E também, da força fraca também, ela também tem uma característica não abeliana. Bom, essa aqui seria, né, a Lagrangiana do modelo padrão. Aqui o John Ellis está divulgando, né, a Lagrangiana do modelo padrão, só que ainda está muito simplificado, porque só tem um campo, né? Não tem os outros dois campos. Na verdade, a Lagrangiana é essa daqui, né? Você tem o campo eletromagnético, o campo da força forte e o campo da força... Desculpa, da força fraca e o campo da força forte. E você tem também o termo aqui, ó, esse aqui é o termo de Dirac, né? Aqui é o termo de Dirac para os leptons e o termo de Dirac aqui para os quarks, tá? Que seria tipo o termo de Maxwell, né? Você tem aqui Maxwell, né? E tem esses outros termos aqui, esse daqui e esse daqui, que tem características não abelianas, né? Então não é um Maxwell, mas ele tem a mesma simetria do termo de Maxwell, né? Tem uma simetria de calibre do termo de Maxwell, ele tem uma simetria de calibre. Só que ele é não abeliano, a única diferença é essa. E também a de Dirac, né, tem as configurações, tal, né, aqui os espinores aqui possuem configurações específicas para poder levar em conta a característica da partícula. Tá? Então, essa seria a generalização, né, que você teria essa Lagrangiana aqui, só esse termo aqui, na verdade, né, só o termo dos campos. Então, você teria esse daqui, seria... Né, o setor de Gauge, o setor né, o setor aqui de Gauge, que a gente chama, né, que tem simetria de Calilho, e os leptons e os quarks. Bom, aí você tem também o setor, porque essas Lagrangianas aqui, ó, elas não tem massa, tá vendo? Essa aqui está sem massa, que é justamente para evitar como se diz, a quebra da invariância de Gauge do setor de Dirac, da Lagrangiana. Então, você tem o setor de Yukawa, que é esse daqui, onde você tem aqui as composições aqui entre os espinores e esse campo aqui, que é um campo escalar, que é o campo φ, esse campo φ é o campo de Higgs, que vai proporcionar exatamente a geração de massa para as partículas. Bom, então, no setor de Higgs, você tem essa expressão aqui, tá? E aí você tem esse potencial aqui, ó, que ele possui uma quebra espontânea de simetria. Então, ele tem simetria, né? Aqui, né? Como está. Mas, se você fizer uma perturbação, a perturbação seria fazer uma coisa desse tipo aqui. Fazer o campo ir no campo mais uma constante. Quando você faz essa perturbação, aí ele perde a simetria. Tá? Então, por isso que a gente chama que esse termo ele possui uma quebra espontânea de simetria. Tá? Então, bom, na prática, seria o seguinte: o campo de Higgs ele permeia todo o universo, né? E as partículas, né, o elétron, por exemplo, o elétron e o fóton, eles estão atravessando o campo de Higgs, né? Eles estão se movendo, então, eles estão atravessando esse campo. Aí, ao atravessar, ele perturba esse campo de Higgs. Então, perturbar é fazer isso aqui, né? Perturbar o campo de Higgs. Então, quando ele perturba, aí ele perturba aqui, ó, aí ele acaba ganhando o termo de massa, que não tem na teoria original. Tá? Que é para a teoria sem massa. Aí você usa esse mecanismo aqui para você poder, né, gerar a massa só quando você tem quebra de simetria, né? A teoria é toda invariante. E quando você tem a quebra, claro, só tem aí quando você tem a perturbação, aí no campo de Higgs você tem a quebra da simetria da Lagrangiana. Tá? Então seria isso. Então, o elétron, ao perturbar, né, o campo de Higgs, ele ganha massa. Então, quanto mais e também o valor da massa depende da interação da intensidade da interação do campo, dele com o campo. Quanto mais ele interage, mais massa ele tem. É tanto que aquelas partículas mais das famílias da segunda e da terceira família, elas têm mais massa. Tá? O elétron não, né? O elétron tem a menor massa. Bom, então esse é o chamado, né,
mecanismo de Higgs, tá? E, bom, aí, esse potencial aqui, ele pode ser obtido, se você desconsidera esse termo aqui, tá? E faz correções quânticas, vai surgir na correção quântica exatamente um potencial que possui essa característica de quebra espontânea de simetria. Tá? Então, isso a gente chama de quebra dinâmica, porque mesmo, né, que a teoria não possua, né, esse termo aqui, né, que vai proporcionar a quebra espontânea, a quebra espontânea, na verdade, é ter um potencial assim, que tem esse vácuo aí, sabe? Senão ele teria só uma coisa, seria só uma coisa assim, e não, né, uma coisa que tenha, que você possa, né, escolher um ou outro e quebrar, né, a simetria. Tá? Bom, então, né, como eu falei, a quebra dinâmica justamente é isso, é você ignorar esse termo de massa aqui, tá? Também para o Higgs, né? E você observa que ele é gerado dinamicamente, ou seja, por correções quânticas você acaba gerando esse potencial com quebra espontânea de simetria. Bom, vamos agora observar alguns problemas do modelo padrão, tá? Basicamente, tem um problema com a gravidade, que é quando você adiciona a gravidade, aí você não tem, como se diz, primeiro você não consegue detectar o graviton, porque as correções, como se diz, o efeito quântico da gravidade só se manifesta em altíssimas energias, então acaba você não conseguindo detectar o graviton. Tem problemas também de renormalização, tá? Bom, a teoria de cordas tenta resolver isso, né? Consegue resolver isso, mas tem problemas a teoria de cordas ela acaba não sendo nem a energia dela é muito alta para ser detectada, então acaba também não sendo detectada, tá? Bom, então esse seria o setor gravitacional. Teria também essas questões aqui de oscilação de neutrino. O neutrino ele muda de característica do neutrino do elétron para o mu, vai mudando de característica. Bom, aí isso só é possível se ele tiver massa. O modelo padrão não tem massa. Admite que o modelo de neutrino não tem massa, então isso está errado, né? Isso tem que ser mudado, mas até agora não foi observado, não foi encontrado uma maneira de adicionar isso. Tem a questão da matéria e antimatéria, né? Que o universo é formado por matéria e não por antimatéria. A antimatéria surge, né? Mas rapidamente ela é aniquilada pela matéria. Então, em algum momento, né, a matéria ganhou da antimatéria também. Isso não é observado. Tem a questão da energia escura, que é a expansão acelerada do universo, que, na verdade, pensava-se que o universo estava em expansão desacelerada, então ele está, ao contrário, ele está acelerado, ao contrário do que se pensava, né, por conta da atração gravitacional das galáxias, né, ele estaria voltando, né, estaria se atraindo e não se expandindo. Então, há essa coisa da energia escura. Tem a matéria escura, que é para manter as galáxias como elas são, tem que ter está faltando matéria ali, né, para poder as galáxias serem como elas são. Tá? E uma coisa mais fundamental é que o que você conhece, na verdade, ela é só 5%. 5% é que você conhece da matéria e da energia. A energia escura acaba sendo 68%, 70%, quase 70%. E a matéria escura acaba sendo 27%. Então, o que você tem 95% do universo que você acaba não conhecendo. Bom, então, para levar em conta essas falhas do modelo padrão, né, essas incapacidades de responder essas perguntas, você pode, o que se estuda atualmente são extensões desse modelo padrão, para poder levar em conta, tá, essas características que não são observadas com a própria teoria, né, com a teoria em si. Então, tem essa proposta com violação de Lorentz, né, que é você tem aqui, por exemplo, eu peguei só o setor de Dirac. Então, você pode adicionar, né, termos aqui com operadores de dimensão maior. Então, seria tipo assim,
os dois férmions têm dimensão 3, aí você adicionaria esse aqui com duas derivadas, aí daria, cada derivada tem dimensão 1 de massa, então daria 5. Só que o modelo padrão, ele só tem dimensão 4, tá? O máximo é a dimensão 4. Então, é você adicionar esses termos por dimensão 5, 6, 7, 8 e assim por diante, tá? Bom, tem essa proposta da violação de Lorentz, tá? Que também tem motivações na teoria de cordas. A teoria de cordas, ela desperta essa coisa da violação de Lorentz. Recentemente teve essa possibilidade que o Orava apresentou, que é você fazer uma simetria entre o espaço e o tempo, que na verdade, faz com que a gravidade ela se torne renormalizável, tá? Mas não é muito... É mais no contexto da teoria da gravidade, quando você acopla com o modelo padrão, não fica muito legal. E, recentemente, tem essas de você colocar termos sem violação de Lorentz mesmo. Tá? Por exemplo, esse aqui que tem um campo de Higgs e uma derivada, né? Então, dimensão 2, e aqui tem dimensão 3 aqui. Então, essa teria dimensão 5. Tá? E aí você vai adicionando esses termos aqui com com operadores de dimensões maiores que a dimensão do modelo padrão, que é 4. Né? Você coloca 5, 6, vai colocando, e vendo se esses termos vão dando de conta, né, das limitações que o modelo padrão apresenta. Bom, com relação à quebra dinâmica, seria você pegar um desses termos aqui, só com férmions, tá? Então, eu coloquei aqui uma expressão generalizada, e você pegaria, na verdade seria esse aqui, pegar esse termo aqui, pegar um desse termo aqui, tá? E generalizar esse termo para ele ter dimensões maiores, né? Porque esse aqui tem dimensão 6, seria colocar dimensão 7, dimensão 8 e assim por diante. Bom, você pode reescrever essa expressão dessa forma aqui, tá? Fica, né, uma expressão com esse campo auxiliar. E calcular, né? E aí o que você pode fazer é calcular a ação efetiva e também ver se tem um potencial com quebra espontânea de simetria. Bom, essa questão da quebra espontânea de simetria para aquele termo lá, ele foi inicialmente proposta pelo Bjork como uma proposta de você ter uma geração do campo eletromagnético a partir dos férmions. Né? Então, os férmions, né, ao eles auto-interagir, você teria uma geração do campo eletromagnético. Bom, mas atualmente ele tem essa questão, que você pode estar levando em conta essas auto-interações de férmions para poder observar, né, se você consegue mapear um daqueles efeitos que não são mapeados no modelo padrão atual. Tá? Bom, deixa eu mostrar aqui alguns resultados. Você tem esses... tem esse resultado aqui na literatura, que é para... basicamente, que é aquele lá, o primeiro lá que eu mostrei, né? Esse aqui não tem quebra espontânea de simetria, tá? Porque ele só tem um B aqui, né? Teria que ter um B3, que é como é a derivada do potencial, né? Aí o potencial tem que ter um B4. Então aqui teria só um B2 esse potencial. Nesse daqui você tem um B4, mas o sinal dele, ele não é um sinal que dá quebra espontânea de simetria. Tá? Então, esse aqui também não é uma teoria, não é uma possibilidade que tem quebra espontânea de simetria. Bom, aí, se você considera sem massa, aí você tem um sinal aqui que você tem a quebra espontânea de simetria. Tá? E também, na verdade, esses três resultados aqui foi o que eu venho calculando, né, durante esses anos. Tá? Esse aqui eu calculei o primeiro eu calculei no meu doutorado. E esse aqui recentemente, acho que há uns 5 anos atrás. Esse aqui há uns 2 anos atrás. Esse aqui é com campo fermião, com campo tensorial. Aí, em vez de um campo vetorial, é um campo tensorial. Bom, aí esse campo tensorial ele está mais ligado à teoria de cordas do que ao modelo padrão, né? Que na teoria de cordas você teria esse campo tensorial, que seria o campo, né, que acabaria, né, convergindo, que no limite de baixas energias ele acabaria convergindo no campo de gauge, tá? Naqueles campos de gauge lá, né, com a força forte, fraca e a interação eletromagnética.
Bom, tem muito cálculo aí, né, envolvido, basicamente, mas coloquei só os resultados das equações de Kepler, e aqui tem as lagrangianas respectivas. Então, naquele primeiro, ó, você não tem um potencial com quebra espontânea, né? No segundo, você tem, ó, que é exatamente aquele lá. Lembra que a gente, quando tinha aquele lá que era o do Higgs, ele é assim, ele é o φh, φ menos μ ao quadrado. Dá para escrever o potencial assim. Então, é basicamente o mesmo potencial, só que o campo de Higgs ele é um campo escalar. Esse aqui não, é um campo vetorial. Tá? Aí o campo vetorial, quando você perturba esse campo vetorial, ele acaba gerando termos com violação de Lorentz. Tá? Então tem essa diferença aí, ao contrário, né, do campo de Higgs, que ele acaba gerando um termo, né, com massa, né? E aí justamente aquele termo lá com massa para as partículas. Esse daqui é o que tem sucesso, né, com relação à quebra espontânea de simetria, porque tem um sinal correto aqui, ó, do potencial, mas ele é para uma teoria sem massa. Né? Então, o modelo padrão, ele tem massa, né? Então, não é bem adequado para usar essa teoria para o modelo padrão. Tá? A outra vetorial, ela é com uma teoria com massa, né? Tudo certo, e tem também o sinal correto. Então, ele tem também quebra espontânea de simetria. Tá? Então, esses dois últimos potenciais aí, né, gerados dinamicamente, eles têm quebra espontânea de simetria. Contudo, um é para uma teoria sem massa e o outro é para uma teoria, né, mais ligada à teoria de cordas, que é aquela teoria aquele campo de Cabo-Ramon, né, que surge lá na teoria de cordas. Tá? Bom, recentemente eu estou calculando estou conseguindo observar um resultado, achando interessante, que seria para uma teoria com massa e com quebra espontânea de simetria. Tá? Só que com derivadas, né? Seria essa aqui no caso, ó, ela tem esse aqui no caso, né? Desse modelo aqui do Cabo-Ramon, ele tem massa 4 aqui no acoplamento. O que eu estou obtendo é com massa 2. Tá? Ou seja, tem uma dimensão menor, mas ainda ele tem uma dimensão muito alta, né? E tem a questão da renormalização e tal, mas, de qualquer forma, como uma teoria efetiva, ele acaba se encaixando, né? E tem essa questão de você ter a massa, né? E conseguir enquadrar lá no modelo padrão. Tá? Eu acho que já deu meu tempo, não foi, Wesley? Chegou aí 37 minutos, pessoal. Você tá beleza. Eu tenho 30 minutos, deu uma avançada no final para chegar. Só passou 2 minutos. Pode encerrar aí para a gente abrir para as perguntas. Pronto. Já encerrou, professor? Já encerrei, pode. Tá certo. Muito obrigado e vamos passar para as perguntas. Alguém tem alguma pergunta, professor Thiago? Vamos lá. Deixa eu ver aqui se alguém levantou a mão. Deixa eu olhar o chat aqui. Podem perguntar qualquer coisa, tá, pessoal? Lá da parte inicial, lá do modelo padrão. Thiago, já queria, enquanto o pessoal está vendo, eu queria entender um pouco mais o que você comentasse, essa questão da gente só ter conhecimento de 5% da matéria, das partículas. Como que isso tem algum experimento, está no campo teórico, foi comprovado? Como que é a defesa dessa ideia, dessa hipótese? Bom, a defesa é por exemplo, da energia com relação à expansão do universo, sabe? O universo ele tá em expansão acelerada. Certo. Então, deve existir alguma coisa que está impulsionando as galáxias e não entendeu? Atraindo as galáxias, sabe? Sim. Então, está compensando com a força gravitacional, né, das galáxias. Então, isso aí já dá uns 70% de energia, sabe? Que você não conhece. E com relação à matéria, você tem a matéria escura, que é as galáxias, como elas são, tá faltando matéria lá, sabe? Então, a matéria que a gente observa, que é a matéria, né, das estrelas, que é o caminho de luz, ela não, se você olhar para aquele conteúdo de matéria, não dá como as galáxias se comportam, sabe? Se elas orbitam, ela não está adequada, entendeu? Tem muito mais massa, e é justamente esses 25% de massa que está faltando. Para poder compor essa... Muita massa, professor. É muita coisa. É 25% de matéria com 75% de energia, né? É muita coisa. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta para o professor Thiago? Então... Eu levantei a mão aí, cara.
Tô tentando ver aqui, tava tentando ver aqui. Então, enquanto você vê, eu vou fazer minha pergunta. Vai lá, professor. Tiago, na física da matéria condensada, em transições de fase, fenômenos críticos, né, a gente toma emprestado da área, né, de teoria de campos, né, muitos dos métodos e linguagem, né, em particular a quebra espontânea de simetria para descrever algumas transições de fase em matéria condensada. Existe algum análogo? Você sabe dizer se existe algum análogo em matéria condensada dessa quebra dinâmica de simetria? Quebra dinâmica, eu não sei. Na verdade, é você assim, propor um termo, né, para descrever, né, porque assim, por exemplo, o campo de Higgs, ele foi uma proposta, assim, não, vamos propor aqui uma lagrangiana para gerar a massa para as partículas, né? Porque o problema era a simetria de calibre, né? Que não podia, que acabava quebrando a simetria de calibre. Aí eles observaram que o campo de Higgs, mesmo se você não levar em conta aquele termo lá, né, adicionar ele à mão, ele acaba surgindo por correções quânticas. Entendeu? Então, a quebra dinâmica é nesse sentido, é de você da quebra espontânea surgir por correções quânticas. Entendeu? Então, eu não sei se a matéria condensada você tenta descrever, né, os efeitos, né, com as hamiltonianas, as lagrangianas, eu não sei como é que se enquadraria nesse sentido. Sabe? Entendeu? Pessoal, já deu tempo aqui. Vocês podem colocar no chat aí, entrar em contato com o professor Tiago. E tinha mais uma pergunta, o Vinícius tirou a mão, né? Eu tirei porque já deu tempo já. Já deu tempo. Jovem, entre em contato com o professor. Então, pode botar a pergunta no chat que eu acho que ele vai responder aí. Legal. Beleza, vamos lá. Gente, a gente vai continuar. Vou agradecer aqui o professor Tiago. Muito boa apresentação, professor.